Olá, está começando o Diversidade e hoje a gente vai mostrar o trabalho do Felipe Magrão com xilogravura. O Magrão é um artista gráfico paulista que mora em Caratinga há cerca de 3 anos. Ele ensina técnicas de pintura e desenho, mas essa atividade foi bastante afetada pela pandemia, como aliás aconteceu com toda a classe artística. Por meio da Lei Aldir Blanc, ele desenvolveu um projeto com a xilogravura, que utiliza a madeira para imprimir imagens. E o resultado é bem interessante, olha só. A xilo foi uma das primeiras dela, uma das formas mais antigas de impressão, onde que a gente pega uma matriz de madeira, trata essa madeira para gravar nela o que vai ser impresso, né? Tem outras formas, tem a forma de metal, que é a gravura em metal, tem a litografia, que é o desenho na pedra, que também foi muito utilizado para imprimir livros na Idade Média e tudo mais. Mas um método bastante arcaico mesmo é a xilo, né? Que você pega, escreve ou desenha tudo que você quer imprimir e depois você cava, né? E depois de cavado, você entinta essa peça de madeira e imprime através de uma prensa, ou do jeito que eu faço aqui, de um jeito mais rústico, né, porque eu não tenho prensa, com uma colher de pau mesmo, ou então com buril, alguma coisa que você pega e passa entre a matriz e a folha, né? Você passa esse buril, a colher de pau no caso, e aí a tinta é transferida para a superfície, né, para o papel no caso. Aqui no Brasil, né, é reconhecido como forma de arte a gravura já há bastante tempo, né? Principalmente no Nordeste, tem muitos artistas que utilizam, né, na forma do cordel, né, do xilogravura em cordel, né, que é aquele desenho que retrata mais ou menos a vivência deles ali, de uma maneira mais popular, assim, né, digamos, e que eu acho muito interessante também, né? Mas a xilo está presente no mundo inteiro, né? Tem muitos artistas que usam ela, tem várias técnicas diferentes de xilogravura, né? Matriz perdida, que é para você entrar com mais cores, tem várias matrizes múltiplas, né? Que fazem várias matrizes no mesmo formato, uma compõe o desenho para fazer um desenho mais elaborado, né? Tem pessoas que trabalham com desenhos mais realistas e tudo mais. Dimensão também, geralmente faz uma dimensão pequena, mas aqui eu escolhi fazer a dimensão grande e tal, até por conta do tamanho, né, que eu tenho que entregar esse quadro. Tem muito jeito de fazer a xilogravura, né, só depende da imaginação do artista mesmo, do que ele pretende fazer com aquilo, da forma dele se expressar e tudo mais. Aí esse daqui é o trabalho que eu venho desenvolvendo agora, né, que é a segunda peça, eu já fiz a primeira. Aqui eu fiz essa madeira, ela com várias tábuas colocadas lado a lado, né? Eu pedi para fazer, né? Esse painel de pino, ela tem um formato de 120, né, centímetros por 80, então é bem grande. E aí depois vem um processo todo de tratamento da madeira, né? Para conseguir fazer um resultado melhor, assim, né? Esse tratamento, tipo, tem que ser a gente tem que deixar a madeira bem lisa, né? A superfície bem plana, né? Porque como é um desenho, se for irregular, na hora que você vai imprimir, talvez a tinta não entre em algum cantinho que deva entrar, pode ter algumas deformações, né? Como aqui são várias tábuas de pinos, né? Tem essas linhas aqui, que isso daqui vai sair na impressão, né? Não tem como disfarçar. Na verdade tem como disfarçar, só que eu não decidi, né? A gente pode fazer uma massa com serra, né? Pode serra e cola, né? E ir tapando esses buracos e tal. Mas eu decidi deixar também. Aí a gente tem que lixar essa madeira, a gente unta a madeira também com uma goma arábica que chama goma laca, que ela sela o veio e na hora que a gente cava, ele não racha. Aí vai do gosto do artista, tem artistas que usam isso, tem artistas que não. Porque a goma laca, conforme você usa ela bastante, se você usar em grande quantidade, ela perde o registro da madeira, né? Esse desenho do veio, né? Esses desenhos tipo que a madeira tem, por ela ser uma árvore mesmo, se você passar muita goma nela, ela perde esse registro, né? A xilo ela tem
essa característica, né, na impressão, ela sai também, não só o desenho que você fez, mas a madeira que você está usando, né? Tem algumas madeiras, que nem o cedro, por exemplo, que tem o veio muito aberto. Então, quando você faz o desenho nele, ele sai todo chuviscado, assim, né? Por conta do desenho da própria madeira, da natureza mesmo, assim. Aqui, no caso, o Pinus ela é uma que tem o veio bem fechado, então acaba que não sai muito retrato, muito essa pegada da árvore, né? E como eu estou imprimindo em pano também, em tecido, eu tenho que usar muita tinta e a quantidade de tinta também influencia nesse desenho da madeira, né? Então eu não me preocupei muito com esse processo da goma laca, assim. Então aí depois de lixado e untado com esse produto para não rachar, a gente faz o desenho, cava, né? E aí depois entra no processo de impressão, que é entintar, né? Você espalha a tinta gráfica num vidro, num pedaço de vidro, e com um rolo de borracha você entinta todos os lugares. Aí tem que tomar cuidado para, tipo assim, toda a parte preta tem que estar com tinta, bem entintada, e a parte branca, geralmente tem alguns lugares que a gente não cava muito bem, ou que cava, mas mesmo assim, na hora que você passa o rolo, ela suja, né? Então, aí depende do artista, se quer deixar aquela mancha ali no branco, né? Às vezes dá um efeito legal, eu gosto disso, mas às vezes também muito ruído estraga o desenho. Então, a gente pode criar uma máscara para tampar onde a tinta entrou e você não quer, e tudo mais, aí entra todo um trabalho meio meticuloso, assim, para fazer uma impressão o mais limpo possível, né? Da maneira mais interessante na visão do artista, no caso, né? E aí a parte de impressão, no meu caso, né, a gente pega o tecido, que eu estou usando o americano cru, o algodão, e aí a gente coloca em cima, né, e aí, como eu disse antes, vem com uma colher de pau e vai passando em toda a extensão da madeira. E aí passa bem também, né, para não deixar a marca da colher, às vezes fica e também é interessante, sabe? O interessante da gravura, para mim, assim, é que cada impressão que você faz vai ser diferente uma da outra, né? Então, cada trabalho, cada impressão que você faz é único. Não vai ter nenhuma impossível você ter uma impressão igual à outra, né? Em questão da quantidade de tinta ou da quantidade de pressão que você coloca sobre a madeira, né? Todas elas vão sair diferentes, né? Umas melhores, outras piores, mas tem essa característica, né? E eu acho muito interessante. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem a segunda parte do nosso Papo com o Magrão. Fique ligado! Estamos de volta e hoje o programa é sobre artes visuais. O Felipe Magrão está mostrando como funciona a xilogravura, uma técnica que utiliza madeira. Ele conta que conheceu essa técnica na UFMG, onde ele se formou, e foi com ela que desenvolveu o projeto Caratinga Gravada, que recebeu apoio da Lei Emergencial Aldir Blanc. Eu não me formei como gravurista, né, como gravador. Eu me formei como artista gráfico, mas artes gráficas ela me levou para esse âmbito da gravura, assim, né? Eu sempre mexia, na verdade, com gravura, só que era com o stencil, né? Que é o recorte, é um tipo de gravura com recorte de papel e tinta spray, né? Então a gente faz o desenho num papel, recorta ele, coloca na superfície que você quer e passa tinta spray, né? Para imprimir o desenho. Eu fazia isso como arte de rua, né? Para pregar em poste, em parede, né? E aí, isso é uma forma de gravura, foi o meu primeiro contato de gravura, eu tive isso na faculdade, né? E aí, depois, quando eu fui para artes gráficas, eu comecei a mexer com programas de computador que me auxiliava a tratar imagens para criar camadas e formas que eu poderia usar nos trabalhos de stencil, né? E aí, fazer stencils com mais cores e tudo mais. E aí, na faculdade da Belas Artes, a gente tem contato com muitos artistas, né? E nos primeiros semestres também da faculdade, a gente tem contato com todas as áreas, né, para a gente escolher qual que a gente vai. E aí acabou que a gravura me chamou muita atenção, né? Eu conheci vários artistas que são maravilhosos, daqui da região também, tipo o Clécio, que é daqui, o Bocamucha, que é de Munhaçu. Eles são, tipo, tutores meus, assim, são meus veteranos que
que me levaram, tipo, o meu olhar para esse lado, assim, e que eu comecei a investigar e comecei a produzir. Aí eu fiz as disciplinas de gravura em madeira, né, na Stilo, e aí eu me apaixonei, porque é muito bom. E aí, tipo, esse não é o meu primeiro trabalho, né, eu já tenho alguns quadros e algumas impressões. Quando eu vim para cá, eu comecei a trabalhar com arte, né, vim para cá, a Deus dará, né, sem emprego, sem nada. E aí, desde então, tipo assim, eu tento continuar produzindo, né? Trabalho bastante com encomenda, eu dou aula de artes, né? Dava aula lá na casinha, estou dando aula agora na Aplauso, de arte, desenho e pintura. E trabalho também com encomenda de pintar em muro, essas coisas, né? E de trabalhos artísticos também, né? De estilo, quadro e tal. E foi aí que apareceu a oportunidade de fazer também pela Lei Aldir Blanc, né? O meu projeto, né, ele chama Caratinga Gravada, né? E aí a minha proposta foi a confecção de 2 quadros no tamanho de 1,20 por 80 de monumentos históricos daqui da cidade, né? Eu escolhi a Pedra Itaúna, né? E a Catedral de São João Batista, né? Eu quase fiz também do Maluquinho, só que aí eu decidi não fazer. Quando apareceu essa oportunidade, foi tipo muito bom, né? Porque a gente como artista, a gente já sofre por conta de pouca demanda, né? Tipo assim, aqui em Caratinga, como é uma cidade pequena, a gente já não tem muito lugar onde trabalhar e também é difícil a gente conseguir uma quantidade boa de alunos trabalhando autônomo, ou então de sempre conseguir tá vendendo nossos quadros e tudo mais, né? Lugar para expor, né? É muito escasso, né? Eu acho que nesses últimos anos até que está mudando. Teve o Arteiros, que foi muito importante no ano retrasado, né? E vai ter mais umas exposições aí, né? Que o Camilinho tá articulando, que eu acho muito importante continuar. E a Lei Aldir Blanc foi maravilhoso por causa disso, né? Porque aqui tem muitos artistas bons, né? E essa fomentação de arte através dessa lei vai trazer à tona todos esses projetos, né, que estão sendo feitos e tudo mais, porque é importante manter a cultura da cidade visível, assim, né? A Caratinga tem um histórico de artistas muito bom, né, cara? O próprio Ziraldo, que saiu daqui, o cara é maravilhoso. Então, é muito importante continuar com isso, né? Esse trabalho aqui, ele vai para a prefeitura, né, que eu tenho que entregar, que vai ser bom, né? Mas eu vou conseguir imprimir mais deles também, né? Porque, como eu disse, a matriz está comigo, então eu vou conseguir imprimir e quero expor em outros lugares também. É a primeira cidade assim, que eu me relaciono com a arte, assim, né? Eu venho lá do interior de São Paulo, né, de São José dos Campos, e enquanto eu estive lá, eu não tive chance de produzir arte, porque eu não me considerava artista, né? Quando eu morava lá, eu era só um desenhista. Então, quando eu saí de lá e fui para Belo Horizonte fazer faculdade, que eu me encontrei como artista mesmo e comecei a estudar e pesquisar sobre isso, né? Então, acabou que em BH eu produzi muito também, né? Principalmente arte de rua, participei de coletivos artísticos, produzi feiras gráficas, participei de feiras gráficas, né? Mas aí quando eu vim para cá, eu já vim com um pensamento artístico, né? Com um pensamento tipo assim, pô, é minha profissão, eu me formei nisso, eu tenho que trabalhar com isso. Então, eu tenho que fazer valer, eu tenho que produzir, tenho que pesquisar e tenho que trabalhar e ganhar dinheiro nessa área. Então, eu já vim mais preparado do que antes, né? Então, chegando aqui, a gente já teve o projeto de abrir a casinha, né? De fazer acontecer algo cultural ali bacana. Comecei a conhecer trabalho de outros artistas daqui também. Tive contato com o Camilinho, que é um artista já de longa data, né? Com a Juliana Selmo e todo mundo que fomenta a arte aí, né? Então a gente eu comecei a entrar mais nesse ramo, assim, então acabou que eu já vim direcionado para isso mesmo, né? Apesar de não ser a minha única fonte de renda agora, já é um start, assim, né? Já é onde que eu estou pisando firme e que eu estou sempre ganhando, conseguindo ganhar mais experiência para chegar onde que eu quero, né? Já participei de uma exposição, né, no Arteiros, então já expus meu trabalho. Todo artista tem que correr atrás disso, né? Porque o artista vive disso, né? Vive de chegar ao público, né? Tipo assim, a gente tem que levar nossa arte para as pessoas, né? Porque
infelizmente na nossa sociedade é muito poucas pessoas que buscam isso, né? Então a gente tem que mostrar mesmo. A gente inseriu aí durante o programa algumas imagens do Instagram do artista. Para quem quiser conhecer, o endereço é @FelipeMagro_. E o Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem.